Gente, bom dia. Então, vamos iniciar nosso webinar de sexta-feira. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente tem um tema super interessante aqui do K-Beauty. Então, antes da gente dar início, eu gostaria de passar por um roteiro de sempre. Primeiro, queria me apresentar. Meu nome é Su Junko. Eu sou sócia fundadora da empresa chamada Golden Rock Consulting. É uma consultoria internacional em fusões, aquisições e investimento. A gente foca bastante na Ásia, América Latina. E hoje a gente vai falar sobre o boom do K-Beauty no Brasil. E antes de apresentar o palestrante, eu gostaria de agradecer algumas empresas. Primeiro, a BR Visa, uma empresa especializada em visto e mobilidade de pessoas, né, que patrocinou essa plataforma para a gente poder fazer o webinar. Gostaria de agradecer três parceiras, a RedThink, uma empresa especializada em missão, DM Consultoria, que é uma empresa especializada em educação financeira, educação emocional, inteligência emocional. Também gostaria de agradecer a empresa Suisho, que é uma designer de joias, né? Personalizada também. Agradeço pela parceria de vocês para divulgar nosso webinar. E agora eu vou, então, apresentar nosso palestrante. Nosso palestrante é Jean Lourenço. Jean Lourenço é CEO e co-founder Brands to Beauty e da marca coreana de K-Beauty Dermal Brasil. Jean é expert em beauty brands. Ele é formado em administração de empresas e especializado em gestão empresarial na FGV. Ele liderou, junto ao seu time, o planejamento e lançamento da marca sueca de skincare Recipe for Men na Sephora e da coreana Dermal. Com sólida experiência na indústria da beleza, seu know-how compreende todos os aspectos envolvendo a chegada de marcas internacionais no Brasil, especialmente K-Beauty, já que seu time trabalha simultaneamente entre São Paulo e Seul, e atuando diretamente na curadoria e negociação com fornecedores coreanos. Bom, eu então vou pedir para a Jean se apresentar e dar início ao webinar sobre o tema boom do K-Beauty aqui no Brasil. Eu pedi para o Jean, né, para você falar mais ou menos meia hora. Não tem problema se ultrapassar, porque está aqui para a gente ouvir o seu conteúdo, para a gente poder preparar algumas perguntas interessantes para você. No finalzinho, eu vou pedir para o palestrante do próximo webinar, se ele puder participar, porque ele está um pouco longe da cidade, para ele falar um pouco do próximo tema, que é a China. E esse webinar está sendo gravado, como eu avisei no início, né? Então, se vocês puderem desligar a câmera, deixar o microfone mudo, para a gente poder dar atenção para o Jean. E qualquer coisa, estou aqui à disposição. Vocês podem fazer as perguntas, comentários no chatboard, que eu vou selecionar e encaminhar para o Jean ao final da apresentação. A gente é muito pontual, tá, Jean? A gente respeita o tempo aqui das pessoas, então, antes do meio-dia, a gente pretende terminar para que as pessoas possam almoçar e assim a gente poder continuar essa conversa, ficar em contato com você profissionalmente, tá bom? Perfeito. Então, eu dou boas-vindas para você, em nome de todos os participantes. Fique à vontade e estamos aqui para te ouvir. Obrigada de novo. Obrigado, Su. Obrigado por organizar essa agenda tão interessante e rica aí de webinars aí todas as sextas-feiras, já está se tornando rotina. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Então, como a Su já me apresentou, eu tenho uma experiência de vários anos já no mundo da beleza, agora especialmente em K-Beauty, que vem sendo o nosso grande foco, né, nos últimos anos de atuação, principalmente aqui no Brasil. Bom, o meu histórico na beleza começou em 2014, quando eu decidi importar para o Brasil a marca sueca de skincare masculina Recipe for Men. Então foi uma marca que foi vendida com exclusividade na Sephora, e na época a gente desenhou todo o plano, né, de como trazer a marca, cuidou de todos os aspectos, legal, regulatório, importação, negociação com canais. Então foi aí que começou essa atuação no mercado da beleza.
Em 2016, eu já notei, em uma viagem na Ásia, o grande número de marcas coreanas, especialmente máscaras faciais, e notei que no Brasil não tinha muita coisa, assim, era quase que restrito à liberdade, assim, para encontrar produto asiático, produto de K-Beauty, e de uma forma bem reduzida. Em 2017, eu já comecei a conversar com a Sephora sobre esse boom aí de K-Beauty no mundo, especialmente de máscaras faciais, porque depois eu vou entrar no detalhe do K-Beauty. K-Beauty é uma rotina de 10 passos, alguns mais avançados hoje fazem até 16 passos na Coreia, porém as máscaras faciais, elas tornam isso mais prático, né? Então, assim, quando a gente fala em K-Beauty, máscara facial acaba tendo a cara do K-Beauty, né? Então, você consegue acessar mais mercados de uma forma mais prática e mais acessível. Então, a gente começou a desenhar esse plano aí com a Sephora de trazer algumas marcas coreanas para o Brasil. Eu fui para a Coreia algumas vezes, conversei com vários fornecedores, então tem muita opção de marca bacana lá fora. E na época a gente selecionou a Dermal por uma série de fatores aí que depois eu vou entrar no detalhe de como a gente faz essa curadoria de marcas. Então, assim, é importante. Talvez eu vou mostrar um pouquinho aqui o histórico da Dermal, para vocês entenderem um pouquinho da marca. Su, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Perfeito. E Bom, você vai passando só para a gente confirmar. Ótimo, maravilha, pode voltar. Perfeito. Bom, então a Dermal a gente lançou no Brasil em 2018, né? Então ela entrou em alguns canais, né? Ela foi além da Sephora. Então a gente teve um grande sucesso de vendas aí, até tem um número desatualizado, 600 mil unidades vendidas, hoje está em 1 milhão de unidades vendidas, desde 2018. A gente lançou no final de novembro. Então o que a gente trouxe? A gente trouxe muito esse conceito de cuidado de K-Beauty, realmente, uma forma de você trazer um K-Beauty de uma forma acessível e prática para o Brasil. O que a gente fez? Obviamente, dentro das marcas que na época a gente estava estudando, esses aqui são os canais os principais canais que a gente tem hoje, que é Sephora, a Época Cosméticos, da Beauty Box, Riachuelo, C&A, Beleza na Web, Panvel, em drogarias, e o Westwing é um grande parceiro que eles fazem campanhas pontuais. Inclusive, a gente já encerrou uma na terça-feira. Então, assim, falando de como que a gente seleciona, né, a Dermal, por exemplo, e todas as marcas têm um portfólio muito grande de produtos. Falando da etapa inicial, que seria a curadoria primeiro de marca e depois de produto. Como que a gente faz? Não necessariamente porque a marca é um grande sucesso lá fora, ela vai ser um sucesso aqui no Brasil. Assim, a gente tem um usuário diferente, a gente tem um clima muito diferente, e a gente vive num país com dimensões tropicais, então a pele das pessoas é muito diferente, a gente tem estações com uma mudança climática muito rápida, então o que a gente dá preferência no Brasil? Para uma textura em gel, uma textura mais leve e sempre trazendo um conceito de não deixar a pele oleosa. Então, assim, muito cosmético, não só asiático, mas europeu também, em função do clima, né, de ter um inverno muito rigoroso, acaba tendo uma textura muito pesada em óleo, em creme, que realmente dá muito certo no hemisfério norte, mas aqui no Brasil a gente precisa adequar o portfólio. Então, a gente dá uma preferência para ingredientes naturais, aqui a gente consegue ver ginseng, romã, pepino, então a gente tem vários ativos com uma pegada mais natural, que é o que está muito em alta, e o consumidor brasileiro está buscando muito isso, trazendo essa questão de natureza e bem-estar. Então, primeira coisa, dentro das marcas, a gente seleciona as que realmente têm um fit com o Brasil e vai para a questão de produto mesmo, de entrega de produto. Outro ponto que tem que ser levado em consideração também, falando desse estágio inicial de curadoria de produtos, que é o que a gente faz. Hoje a gente tem uma noção muito precisa, né, de quando um produto custa lá fora e quanto ele vai custar numa varejista, né, numa Sephora, numa Beleza na Web. O que acontece? A máscara facial, especificamente, ela é um produto de uso que é descartável, né? Então, você usa e joga fora. Então, realmente, se a gente tem um valor de venda muito elevado, a demanda acaba caindo, né? Então, a gente sempre dá preferência por produtos mais acessíveis. Falando um pouco, então, do conceito de K-Beauty, acredito que muitos aqui já conhecem, mas, assim, o K-Beauty é uma rotina de 10 passos, né? Então, ela é rigorosamente levada a sério todos os dias, né? Os coreanos, principalmente, fazem isso manhã e noite. Então, são 3 etapas de limpeza: tônico, sérum, essência, máscara facial, vários hidratantes, aí depende do que a pele precisa, se é mais hidratação ou menos, anti-rugas, área dos olhos, protetor solar. Então, assim, é uma rotina bem extensa.
qual que está sendo o nosso projeto no momento? É criar uma linha customizada, assim, o que a gente fala é tropicalizar o K-Beauty. A gente está desenvolvendo na Coreia, com um dos nossos fornecedores, uma linha em que vão ter produtos multifuncionais para reduzir esses 10 passos em 5. Então, tornar essa rotina mais fácil. Claro que a gente não consegue reduzir a 1 ou 2 produtos, mas a gente já cortaria na metade, né, esse longo processo aí, porque os coreanos já estão muito habituados a isso e a gente precisa educar muito o consumidor brasileiro. Então, assim, educação é algo que a gente pega, trabalha muito, né, na nossa comunicação, porque no início, quando a gente trouxe a Dermal para o Brasil, muitos consumidores não sabiam direito nem como usar a máscara. A gente recebia muito questionamento se após usar uma máscara era necessário lavar o rosto, por exemplo. Então, é um mercado, o K-Beauty ainda é algo novo, né? Ainda é algo que precisa ser muito trabalhada na questão de educação. Então, falando aqui um pouquinho de números, desde 2018, quando a gente lançou a marca, 40% do total de vendas aconteceu no primeiro semestre de 2020. Então, assim, a gente teve uma pandemia aí também. Se a gente compara períodos, a gente teve um aumento de 55% nas vendas. As vendas online, elas representavam 10 a 15%, e devido a Black Friday aí ano passado, e principalmente a pandemia, a gente cresceu aí para 40% da base das vendas foram online. Então, a gente nota assim, uma mudança de comportamento de consumo. Isso não foi só para cosmético, né, em várias áreas, mas realmente o consumidor foi buscar mais, e claro que a gente trabalhou muito esse conceito de wellness, de bem-estar. Então, a gente fez várias ativações ligadas, né, não somente a cuidar da pele, mas trouxe muito essa questão de autocuidado. Então, no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão em casa, elas estão fora da rotina, mais estressadas, com várias incertezas aí, a gente trouxe muito esse conceito de autocuidado. Então, talvez você vai usar uma máscara quando você vai meditar, ou relaxar, ou escutar uma música, e trazendo muito essa questão de autocuidado. Então, assim, a gente, na comunicação, a gente não trabalha apenas o cuidar da pele. Então, a gente traz todo um outro conceito de bem-estar. A gente tem um mix hoje em torno de 20 SKUs. Os nossos preços, eles variam. No caso do iPad, que é esse produto menor, que é uma máscara para a área dos olhos, R$ 21, e as máscaras variam de 26 a 39. Aí depois a gente tem os kits também, são os combos, que foi uma adaptação que a gente acabou criando depois, principalmente impulsionado por um perfil de consumo na Coreia, principalmente, que é muito difícil você comprar uma máscara unitária. Como na Coreia, o perfil de consumo de máscara é quase como comprar um creme dental, né, que é muito básico, você sempre tem que ter um estoque em casa. Eles têm o perfil de comprar pack com 10. Então, a gente acabou criando, não pack com 10 da mesma, mas uns kits de um sortimento aí de itens para que o consumidor consiga provar mais tipos de máscaras. Aqui, algumas ativações que a gente faz, algumas influências que a gente trabalha. Essa aqui é a linha que vai ser lançada entre o final do ano e o início do ano que vem, que é a Daily Collection. Ela vai ser lançada em alguns players com o perfil de consumo mais acessível, né? Então, a gente vai ter um preço de venda de R$16. Então, isso aqui que eu queria mostrar um pouquinho do conceito da Dermal, né? Do que a gente fez. Agora eu volto a falar sobre gestão, né? Como que a gente faz tudo isso? Então, primeiro ponto, que é importantíssimo, é fazer, então, uma seleção de marcas e produtos adequadas ao Brasil em termos de produto, né? Como que a gente avalia textura, cheiro, entrega realmente de produto. Depois, a gente precisa avaliar muito bem essa questão financeira, né? Quanto vai custar esse produto no canal de venda, né? Isso vai impactar diretamente na demanda do produto. E depois vem toda a questão legal, regulatória, porque eu sei que muitos investidores, muitas empresas, até às vezes, quando elas não são do meio da beleza, elas veem realmente a Anvisa como algo muito complicado. E realmente, assim, a gente não pode dizer que é fácil, mas ela tem uma série de regras, e se você tem um especialista cuidando disso, a gente nunca teve problemas, mas realmente é algo que não é tão simples assim. Falando de demanda, então, qual é o gap que a gente tem aqui no Brasil? A gente está na Coreia, a gente tem a Coreia hoje como sexto maior consumidor, maior produtor e exportador de cosméticos. E o Brasil é o quarto maior consumidor mundial de cosméticos. Então, assim, a gente tem um dos maiores produtores, um dos maiores consumidores.
E no Brasil hoje, vendendo legalmente, que eu falo, é um produto registrado, importado direitinho, vendendo nos principais players de beleza, a gente não tem mais do que 5 marcas coreanas, né? E apenas máscaras faciais. A gente não encontra uma oferta muito grande de produto coreano por aí. Então, assim, a gente tem uma lacuna enorme. Como eu até falei antes no Google Analytics, as buscas por K-Beauty, o Brasil lidera. Então, assim, a gente tem um consumidor buscando K-Beauty, um consumidor que já consome muito cosmético, que é novidade, ele vê o produto importado e o produto coreano como algo que tem um nível tecnológico muito elevado, então realmente há uma confiança. E assim, eu conheço muito bem produtos coreanos, eu sei que desde a marca mais simples até a marca mais complexa, o nível de exigência, né, em função do consumo coreano, ele é muito alto, né, então o estándar dessas marcas, desses produtos, é realmente muito elevado. Então é só uma questão de fazer uma adequação aqui para o mercado. Então, assim, tem essa questão de registro de produto, né, registro legal regulatório, que tem uma série de pré-requisitos. É algo também que tem muita informação, que o Brasil é o único país do mundo que exige uma série de informações vistas como confidenciais, né, e que às vezes muitas marcas têm até problema com liberar essas informações. Então, assim, hoje a gente já tem esse expertise de como fazer essa negociação com o fornecedor lá fora. E como a Su comentou antes, no nosso time a gente tem um parceiro que fica na Coreia. Então, assim, é muito mais fácil quando você tem um coreano negociando com um fornecedor coreano e fazendo a busca correta das marcas conforme o briefing que a gente pede aqui, né? Então, essa busca de marcas, ela acontece tanto para a gente, para as marcas que a gente traz, que a gente trabalha nos projetos internos, quanto na consultoria, que eu vou mostrar depois também o que a gente faz. Então, entra muito forte essa questão aí de é primordial, né, que essa busca lá fora, essa negociação lá fora seja muito bem feita para o sucesso da operação aqui. Bom, chegando aqui, a gente precisa saber quais players são decisivos a entrar. Então, a gente tem várias redes famosas, algumas redes de alcance nacional, não necessariamente de forma física, mas alguns que têm esse alcance nacional, principalmente pelo e-commerce. Então, é muito importante que uma marca, quando ela chegue, ela não fique muito nichada em algumas praças que não são centrais, né? Então, a gente precisa lançar realmente em algum player reconhecido para que a marca seja endossada como algo bacana. E aí é isso que é algo que a gente sabe muito bem também como posicionar e como fazer. Outra questão que eu estava falando também de educação, é muito importante também trazer essa questão de educar o consumidor. Como eu falei, que beauty é algo novo, né? A gente vê muito, inclusive o que a gente traz hoje é máscara facial, mas a gente tem todo um universo a ser trabalhado aí dentro do K-Beauty, uma série de produtos. A questão é como que a gente traz isso. Aí é uma questão de curadoria e adequação para o mercado nacional, que é algo que a gente precisa levar muito em consideração. Eu vou mostrar um pouquinho aqui agora uma outra, a parte da consultoria, que é algo que começou a... Su, vocês conseguem ver minha tela agora? Sim, consigo. Perfeito. Então, assim, a gente criou a Brand to Build, porque o que acontece? Muitas empresas acabaram nos procurando porque queriam trazer algumas marcas para o Brasil e também não sabiam, ficavam um pouco perdidas, né? Desistindo aí no meio do processo de como fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente juntou todo o nosso time. Então, desde o pessoal da Coreia, que faz a curadoria de marcas e negociação com os players lá fora, até a questão de regulatório, registro Anvisa, a parte tributária, importação, trazer para o Brasil, negociar com os canais e cuidar de toda a comunicação e marketing. Então, assim, o que a gente chama? Uma consultoria boutique especializada na gestão e branding para a beleza. Por que é uma consultoria boutique? Porque a gente não trabalha em muitos projetos simultâneos. Então, são projetos super customizados, né? Cada marca tem uma demanda. É claro que tem um caminho básico a ser seguido, mas cada marca acaba tendo uma demanda. Então, precisa de um estudo muito específico para cada marca. Então, a gente tem esses times, como a gente falou, de full service. Então, a gente consegue fazer desde a parte inicial de curadoria e negociação lá fora, a parte de registro, importação, adequação ao mercado nacional, negociação com os players, e depois seria a parte toda de comunicação no lançamento e depois, então, que seria essa sustentação da marca, né? Bom, aqui estão algumas marcas e alguns canais que a gente já trabalha, basicamente são os mesmos canais aí que eu apresentei na parte da Dermal. Aqui são algumas entregas, né, que é a parte de estratégia, basicamente que eu falei, nessa parte inicial, que é hunting, curadoria de marcas, pesquisa, plano de negócios.
Então, toda essa parte inicial lá fora, que seria a parte com o fornecedor na Coreia. Aí entra a parte de comunicação, que é trazer o storytelling da marca, adequar o branding da marca, né, tropicalizar e comunicar de uma forma correta, toda a parte de marketing digital, ação com influencers, a parte de PR, e também um importantíssimo braço aí que é a experiência em loja, né, o VM. E na questão de distribuição, entra essa relação, né, entendimento do mercado, os canais de distribuição, porque a gente pode fazer todo um plano bacana e precisa também vender no ponto certo, vender da forma correta, estratégias de vendas, o relacionamento e negociação com esses canais e Anvisa, né, que é algo que tira o sono de muita gente, mas que a gente consegue fazer de forma correta. É isso aí. Então, assim, eu e minha sócia Nicole, que cuida da parte de comunicação, a gente lidera esses projetos, e aqui tem o nosso time no Brasil, Coreia, Miami e Milão, né, que cuidam então, principalmente o time lá fora, trabalha mais com curadoria. Então, assim, hoje a gente está mais focado em K-Beauty, mas a gente também trabalha com marcas americanas e marcas europeias, que seria o caso da nossa sede em Milão. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente faz, né, só para dar um norte aí, né, de todos os aspectos, né, que envolve trazer alguma marca para o Brasil. Bom, um dos pontos que eu considero assim muito relevante, né, em termos de demanda é essa questão de preço. Então, Brasil, o que acontece? A gente tem um cenário tributário muito diferente de qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, um estudo tributário correto, ele é essencial para você saber quanto vai custar o produto. Eu lembro que a primeira marca que eu fui trazer para o Brasil, quando eu olhei a lista de preço FOB do produto, ou seja, o custo para o fornecedor lá fora, eu imaginei que eu teria um produto acessível, quase que acessível, dava para se dizer. O mesmo produto na prática depois acabou custando muito mais, né? Porque na época eu não tinha um entendimento exatamente do custo correto de importação. Hoje a gente tem várias formas de importar, né? Você tem 4 diferentes formas, tem regime tributário, tem que analisar muito bem onde que vão estar a maior parte dos seus clientes, então tem uma série de regrinhas aí que influenciam. E fora a questão de produtos importados, né? Cosmético é uma das áreas aí que são super taxadas, né? Então a gente tem um custo de nacionalização aí elevado. Temos hoje um cenário de questão cambial, né? Então é uma parte muito importante que tem que ser levada em consideração. Então, às vezes eu noto que tem muito investidor que chega e ele vê uma marca bacana, ele super se empolga, ele acha que, nossa, a marca bomba lá fora, ela vai dar certo aqui. Então a gente é muito conservador em desenhar esse cenário de uma forma muito específica, né, com muitos dados, né? Porque você pode ter todo um storytelling bacana, um design incrível, uma entrega de produto incrível, mas assim, até que preço que o consumidor vai pagar? Então, a gente cuida muito dessa questão de pesquisa. O que os players aqui no Brasil, tanto marca nacional quanto marca importada, já entrega e tem em termos de preço, e o que essa marca vai fazer. Outro ponto também que é muito importante é o seguinte: as marcas asiáticas como um todo, exceto algumas japonesas, que já estão há muitos anos no Brasil, de forma geral, elas são desconhecidas pelo consumidor. Então, assim, se você trouxer uma marca mais famosa lá na Ásia, ou Estados Unidos, Europa, ou uma marca mais de nicho, o trabalho para contar essa história, que entra toda a parte de comunicação, vai ser praticamente o mesmo, porque você vai ter que contar essa história, né? Então, a gente trabalha, essa questão de comunicação é muito forte, e hoje em dia, a nossa assessora de imprensa, né, que trabalha junto nesses projetos aí, a gente tem muito essa relação com influenciadores e uma relação de educação, né? Então, a gente precisa estar trabalhando muito nisso. O que às vezes a gente vê que falta um pouco nos projetos, às vezes por parte dos investidores, é determinar um percentual específico da sua receita para investir em marketing. Às vezes a gente nota muito que, nossa, teve um boom de vendas, então, teoricamente, eu não precisaria mais investir. Aí é o momento que a gente traz como, não, pelo menos vamos manter esse percentual. Você está vendendo mais, você continua ativando e continua educando para sempre estar ganhando a relevância. Cosméticos também tem uma questão que a gente precisa estar sempre criando na comunicação, tem muita coisa para ser contada. Então, principalmente quando é Coreia, a gente tem todo um conceito de K-Beauty, uma cultura a contar da Coreia. Então, por que os coreanos são tão loucos assim por beleza, né? Por que eles têm esses 10 passos, o que é a entrega do produto, e muitos ativos naturais também é possível encontrar. Então, assim, na comunicação, a gente tem um calendário, né? Então a gente avalia
quando que a gente comunica o quê e você fica sempre reativando, porque, diferente de outros segmentos, você não tem como lançar um novo produto a cada mês. Então, a gente acaba tendo um portfólio de produtos. No caso da Dermal, a gente geralmente lança um novo produto a cada 6 meses, mais ou menos. Então, a gente precisa, nesses 6 meses, 5 meses aí que eu não teria nenhum lançamento, a gente precisa criar relevância com o que a gente tem aí dentro do portfólio, né, do canal. Bom, esses aí são os pilares principais que a gente vê, né? Então, seria curadoria e negociação, como importar, né? Que é o que a gente faz, cuidar muito bem desse plano. Não tem, assim, uma receita pronta, né? Quando eu falo de como importar, a gente analisa de uma forma muito específica cada projeto, porque, assim, dependendo se você vai trazer uma linha de maquiagem ou se você vai trazer uma linha de skincare, tem um tratamento tributário diferente. Então, tudo é levado em consideração. Ok, talvez o meu canal de vendas, o meu principal cliente vai estar com um CD, um centro de distribuição em São Paulo, no cenário. Se ele está no Rio, é outro. Então, assim, essa parte é uma parte que realmente a gente investe muito tempo, porque isso realmente vai ser a base. Depois que a operação está montada aqui no Brasil, não é difícil consertar, né? Então, a gente realmente é muito, muito crítico nessa fase aí, que vai ser primordial para o sucesso da operação. Bom, esses, assim, foram os pontos principais aí que eu vejo para como trazer uma marca. Eu sei que são informações muito genéricas, então, Su, não sei se a gente passa, talvez, para a parte de perguntas aí, para o pessoal ver de uma forma, talvez, mais específica, quais são as dúvidas, realmente, de como trazer uma marca para o Brasil. Tá, obrigada, Jean. Eu gostaria de agradecer aí pela sua apresentação. Na verdade, se a gente dá um Google, né, K-Beauty na internet, aparece muita informação. Então, na verdade, acho que o seu valor agregado, né, como especialista que trabalha com cosmético, não é para falar do mercado de cosmético para a gente, mas é como selecionar, né, até porque tem, né, assim, quem gosta de cosmético tem bastante conhecimento, né, de como fazer uso disso, mas para quem gosta de trabalhar com isso, né, empreender nos seus negócios ou importar, ou eventualmente também fazer o contrário, né? Tem algumas matérias-primas aqui do Brasil, da Amazônia, enfim, que a gente poderia inclusive levar para fora para fazer novos produtos. Só um parênteses aqui, a própria Dermal tem uma máscara de açaí. Então, assim, está tendo esse intercâmbio, digamos assim, de culturas, né? Uma máscara coreana de açaí, que é algo super brasileiro. Uhum, tá. Então, assim, ó, enquanto as pessoas estão digerindo um pouco das informações que você compartilhou com a gente então ouviu sua história de como é que você se envolveu no setor de cosmético. A gente também concorda com você que a questão da Anvisa é complicada. Eu também acompanhei muitos empresários tentar trazer os cosméticos, né, de forma informal e formal, né? Mas ambos os caminhos não são fáceis. A gente vê grandes marcas presentes no Brasil, mas são grandes marcas, ou seja, o que eles investem de milhões e milhões de reais por trás disso é o que sustenta. Então, se nós temos um número grande de empreendedores, né, que tem interesse em trabalhar com isso, e o Brasil tem demanda para isso, eu acho que o que falta mesmo nesse caminho é alguém para articular e facilitar e ajudar a viabilizar isso, de uma forma, para que a gente possa fazer isso de uma forma lícita, formal, legal, certo? Outro ponto, desculpa, que eu esqueci até de comentar, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: os nossos principais clientes que eu já apresentei antes, eles nos demandam marcas, então eles querem mais produtos, eles querem mais marcas coreanas. A própria Sephora nos Estados Unidos criou há uns 3 anos, se eu não me engano, o que é chamado de K-Zone, né, que é uma área coreana, né, só com produto coreano. Então a gente vê isso não só na Sephora, lá fora a gente vê na CVS, a gente vê em várias redes de drogarias, essas áreas coreanas com muita força. Aqui no Brasil, quando a gente entrou na Sephora com a Dermal, eles construíram uma área específica que é só entrar na Sephora, você vai ver uma parede com bastante relevância, geralmente no lugar central da loja, em que mostra lá máscaras coreanas, né? Então você tem lá um espaço, né? A gente tem todo um corner dentro da Sephora com máscaras coreanas, mas essas redes têm o desejo de trazer mais produtos coreanos, não apenas máscaras. E
que acontece? As grandes marcas que você estava falando, as que investem milhões hoje em marketing e tudo mais, geralmente são marcas que fazem parte de um conglomerado. Então, você tem os grandes grupos aí que trazem essas marcas tradicionais. A maioria das marcas de K-Beauty são marcas independentes. Então, assim, hoje está tendo essa grande procura, né? Claro que as marcas tradicionais vão continuar vendendo, mas o consumidor quer mais. Então, ele quer essa questão Coreia. Então, assim, ó, tem demanda, né? Como eu falei antes, um dado que eu acho que vale a pena reforçar. Nós temos o sexto maior produtor exportador e nós temos o quarto maior consumidor. E dentro disso, a gente tem um cenário extremamente pobre em termos de demanda de produto coreano, né? A gente tem aí 5 marcas, basicamente, de máscaras faciais, vendendo legalmente, né? Voltando assim, não estou falando de Mercado Livre, nem nada que você ache alguma coisa, estou falando de vendendo nos grandes players. Então, assim, tem uma mega demanda para isso aqui no Brasil, né? A questão é, eu acredito que como investidores acaba tendo um receio, nossa, mas como que eu trago uma marca coreana, que você está lá do outro lado, em um país que você sabe muito bem, isso, muitos CEOs não falam nem inglês, então a comunicação, às vezes, ela é um pouco travada, rola um erro de comunicação, às vezes o brasileiro tem um estilo de trabalhar que o coreano não entende. Então, assim, a gente tem o nosso braço coreano lá que realmente consegue fazer essa negociação em coreano, na cultura deles, e para buscar as marcas certas, e não só buscar. A Coreia também tem muita opção de você fazer a sua marca. E a vantagem de fazer, e que é um dos projetos que a gente está fazendo, esse projeto que eu comentei, de reduzir as etapas do K-Beauty, né, de 10 para 5, são produtos que estão sendo customizados para a gente, mas que a gente não vai trabalhar apenas no Brasil. A gente tem a opção de exportar direto da Coreia para outros lugares, Ásia, para a própria Ásia, né? Europa, Estados Unidos e outros lugares também. Então, é um ponto, uma mega oportunidade. Se tipo, o investidor não se identificou com nenhuma marca que ele queira trazer, tem essa opção também. Claro que o investimento para desenvolver uma marca ele é maior, mas você não precisa se resumir a vender só no Brasil. Você pode exportar para todos os países do mundo. Muito interessante. Qual que é a 3 vertentes de oportunidades que eu vejo nisso? Para importar, né, os produtos coreanos de cosmético para o Brasil, tem um mercado muito grande. Outra questão é matéria-prima daqui para a Coreia, para desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, né, de novos cosméticos, até porque a Coreia acabou sendo o hub, né, de novas tecnologias de cosmético, que o Brasil tem muito a oferecer, e também usar o Brasil como indústria, polo industrial, para fazer produção, desenvolvimento de alguns cosméticos, que já deu certo lá fora, né? Sim. E aí utilizar o Brasil como hub para exportação para outros países próximos daqui, seja alguns países da América Latina ou mesmo Estados Unidos. Então, acho que existem essas 3 vertentes de mercados que a gente pode trabalhar. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Jean. Assim, eu sou coreana, né, de origem, da Coreia do Sul. Minha mãe tem mais de 60 anos, ela tem uma pele muito boa. Ela sempre fugiu do sol. Desde pequena, eu não entendo por que ela não... Quando ela vai na praia, ela sempre vai com um guarda-sol. Ela sempre... enfim, acho que um cuidado, né, redobrado com a pele, não só com os produtos, mas inclusive nos hábitos. Sim. Então, acho que eu queria que você comentasse um pouco esse hábito que as coreanas têm de cuidar da pele, porque não é só usando cosmético de qualidade que você cuida bem da sua pele, na verdade é no hábito, né? Sim. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente essa observação sua de como é que as coreanas, pelo menos, né, do seu mercado, elas têm esse hábito de cuidar bem da pele e usar os cosméticos para deixar mais bonita ainda. É uma rotina super rigorosa, então um dos principais conceitos de K-Beauty é o glass skin. Se der um Google, você vai saber que é uma coisa coreana. O que é o glass skin? Aquela pele realmente que tem um glow, que tem uma luminosidade, ela não é uma pele oleosa, é uma pele luminosa, sem manchas, sem imperfeições. Então, realmente, esse é o ideal da beleza na Coreia. É claro que para isso a gente sabe que sol não é legal, então é toda essa rotina quase que militar, dá para se dizer, super rigorosa, das 10 etapas, que você limpa com 3 produtos, tonifica, coloca uma essência, um sérum, a máscara facial, creme anti-idade, área dos olhos, protetor solar, e protetores solares, assim,
pesados, né? Ninguém usa 20 ou 30, é de 50 para cima, e também para a questão de não pegar sol, né? Então, essa questão é muito importante para eles, porque o ideal de beleza na Coreia é aquela pele super branca, né? Então, é um ideal de beleza diferente. Então, quando eu falo de tropicalizar a marca, é isso. Uma coisa que a gente tem uma grande dificuldade de trazer é maquiagem, são as bases, né? Foundation. Por quê? Porque os tons de base na Coreia, eles são assim, eu até brinco com o pessoal lá fora, eu falo, nossa, vocês querem maquiar fantasmas, né? Porque é muito branco. É porque realmente é o tom de pele que as pessoas têm na Coreia. Então, e elas buscam isso, né? Então, realmente não pegam sol. Então, assim, maquiagem é algo um pouco mais complicado ainda. Algumas empresas já começaram a adequar isso, né? Mas é um desafio ainda a maquiagem. Então, assim, e como o K-Beauty ele tem muito mais a ver com o skincare do que a própria maquiagem, assim, o que a gente vê na Coreia? Claro que tem muita marca de maquiagem, as mulheres e os homens se maquiam também, né? É bom frisar que os homens também, mas é uma coisa muito leve, é basicamente para cobrir uma imperfeição. Se você, sei lá, apertou uma espinha, tá com uma manchinha, você bota um corretivo. É uma coisa muito leve, não é assim, você tá com a pele toda errada e aí você coloca muita maquiagem pesada, né? Então é um conceito bem diferente, é uma maquiagem só para, enfim, complementar, tirar alguma imperfeição que você não conseguiu com o skincare. Então, o skincare é número um, o principal é ter a pele boa. A maquiagem é secundária, então realmente não tem muita relevância. Eu acho que um grande valor agregado do K-Beauty, Jean, é exatamente essa rotina, esse hábito, tá? Então, não necessariamente o produto em si. Então, com certeza, o pessoal que quer trabalhar com K-Beauty aqui no Brasil, focar muito nesse treinamento de serviço, de conhecimento, né? Que exige, é como se fosse uma educação de longo prazo. Você não vê o resultado de uma pele boa, saudável, só usando aquele produto, né? Pontual. Você tem que ter uma rotina, e eu acho que é esse tipo de informação que consultores como vocês, pessoas que querem trabalhar com isso, que podem investir. Aí, eu tenho 3 perguntas aqui, mas assim, bem rapidamente para você responder. Primeira pergunta aqui, Jean, é que assim, ó, o pessoal tem notado aqui um aumento de dropshipping, tá? No Brasil. E aí, o que você acha desse tipo de operação de venda triangular para os produtos de K-Beauty? Você tem alguma observação em relação a isso? O dropshipping seria similar ao back-to-back? Seria algo nesse sentido, porque a gente trata isso como operação back-to-back, que seria o que acontece? Tipo, eu tenho um cliente na Colômbia, por exemplo, e aí eu exporto, assim, porque o que acontece? Se eu resolvo vender para a Colômbia, tá? Então, assim, vamos tratar hoje, eu tenho o meu fornecedor lá fora, Dermal Fábrica, e eu tenho a minha empresa no Brasil que importa e distribui no Brasil. Aí eu tenho um cliente na Colômbia. Se eu trouxer o produto para o Brasil, não vale a pena porque eu vou pagar todos os custos de nacionalização aqui no Brasil e eu não aproveitaria esses tributos vendendo para a Colômbia, eu não teria um desconto, né, porque eu não estou nacionalizando o produto. Então, nesse caso, a gente trabalha mais a operação back-to-back, que é uma operação recente. Como que acontece? Por exemplo, se o meu cliente na Colômbia fechou um pedido de X mil unidades de máscaras, por exemplo. Aí o que acontece? A minha empresa faz essa encomenda, faz essa order como se fosse isso vir para o Brasil. Quando os produtos estão prontos para embarcar, eles vão emitir essa invoice para a gente. Então, aqui no Brasil, a gente está comprando e pagando, só que o produto não é nacionalizado, ele não embarca para o Brasil. Simultaneamente, a gente emite a invoice de venda para a Colômbia, né, onde está Colômbia ou Argentina, onde tiver o seu cliente, e você exporta esse produto. Então, assim, você vai pagar o imposto de venda, né, a carga tributária que você tem para venda. Você não está pagando os impostos de importação porque você não está nacionalizando, você não está colocando o produto aqui no território nacional. Então, é a operação mais vantajosa que eu vejo hoje para fazer dessa forma. Tá, eu acho que dropshipping é outra coisa, Jean, porque o estoque fica por conta do fornecedor da mercadoria, e daí o dono da loja virtual ele só se ocupa apenas em divulgar sua marca na internet. Então, eu acho que é outro formato de negócio, não back-to-back. Realmente a gente não trabalha, porque assim, o que acontece? Os nossos clientes, eles são muito B2B, né? Então, assim, por exemplo, o nosso cliente fora, que a gente está mandando dermal para fora do Brasil hoje,
é distribuidor, ele não é, por exemplo, assim, o nosso cliente no Brasil hoje, ele é o varejista, né? Então eu tenho Sephora, tenho rede de drogarias, tenho rede de cosméticos, então eu importo, eu sou um distribuidor. O meu cliente de outro país, ele é um distribuidor, então ele vai distribuir para essas outras redes, então tem que ter um volume considerável. Então é uma operação que, na minha operação, não vejo como vantajosa. Uhum, tá, entendi. Por exemplo, assim, um investidor que queira trazer produto de cosmético, mas ele não quer ter dor de cabeça de estoque. Você, como parceiro ou consultor, existe a possibilidade, dentro do seu, né, portfólio de serviços, existe da possibilidade de você ficar com o estoque e aí o cliente trabalhar mais com a divulgação ou não? Só Não, para esclarecer. não, essa é uma operação que a gente não faz, assim, então Ah, geralmente entendi. Realmente o investidor ele tem que ficar com estoque e aí ele montar uma estrutura para fazer isso, né? sim, é o que a gente faz? A gente presta toda na parte de consultoria, que não envolveria a minha empresa, a importadora, né? A gente junto, claro, é todo o time que trabalha com a gente, mas é o time que faz toda essa gestão. Então, assim, se você resolve ser uma investidora do mercado de beleza, então a gente vai verificar as regras tributárias para a sua empresa, vai legalizar a sua empresa, registro da sua empresa para trazer os produtos, né? Então, é tudo por na consultoria, a gente não envolve importar e ficar com estoque. O que é uma operação Tá. que a gente faz é o seguinte: algumas marcas, alguns empresários aqui no Brasil, algumas empresas de cosméticos, mas aí são geralmente linhas bem populares, tá? Eles não querem se envolver principalmente com a Anvisa, com as licenças da Receita Federal, Radar e tudo mais. Então, assim, como que a gente faz? Ele quer importar 1 milhão de unidades, por exemplo, e ele não quer se envolver com isso. Então, a gente importa esse 1 milhão de unidades, mas ele nos paga, ele faz uma compra integral do que chegou. Então, eu não fico bancando esse estoque dele, né? Então, beleza. Então, é como se fosse a responsabilidade dele, né? Porque a gente não financia esse estoque para ele. A gente só cuida de toda a operação sem que ele tenha que ter uma estrutura de importação, que é o que a gente tem hoje. Uhum, tá. E você que comentou um pouco sobre o mercado para a linha masculina, você vê alguma possibilidade de trabalhar com a linha masculina coreana aqui no Brasil? O mercado masculino, assim, é um mercado que ele vem crescendo muito, né? Então, assim, se você analisa em dados percentuais, o masculino é um mercado que ele cresce mais do que o feminino, mas a diferença é o seguinte, é que a base de consumo feminino ela é muito maior. Então, assim, a gente não teve ainda demanda, né, digamos, dos nossos clientes para investir em uma linha de K-Beauty masculina, né? O que a gente tem é o Recipe for Men, que é uma marca sueca masculina, mas no K-Beauty masculino ainda não. Então, mas assim, existem muitas marcas lá fora. Com certeza precisaria talvez uma adequação de portfólio, né? Até porque assim as marcas coreanas masculinas elas trazem toda a questão de skincare, mas elas também trazem maquiagem. E maquiagem masculina aqui no Brasil é uma coisa ainda muito nichada, é vista como um tabu. Então, não é algo que a gente acredita que teria muita demanda ainda no momento, né? Uma demanda para justificar o investimento de trazer toda uma marca com isso. O que pode dar certo? Talvez dentro de um universo de uma marca que você traz, você pode trazer algumas linhas masculinas até para ir testando no mercado. Eu acredito que seria uma operação mais segura do que apostar somente no masculino coreano. Tá bom, obrigada. Jean, e compartilha com a gente um pouco sobre sua perspectiva daqui para frente. O que você acha que vai acontecer? Acho que grandes marcas de cosmético da Coreia, como Amore Pacific, essas marcas você acha que vão começar a entrar no Brasil? Como Olha, a L'Oréal, outras marcas estrangeiras? Porque sim. o Brasil é um mercado grande, né? Então, se a gente está enxergando essas oportunidades, provavelmente as fornecedoras também, né? Eles também estão, com certeza. Um dos grandes grupos que eu já tive várias reuniões lá fora é o grupo LG, que tem esse braço de cosméticos, então eles têm várias linhas, desde as mais acessíveis até as mais premium, que hoje eu vejo como a linha mais premium deles seria uma linha que ficaria muito cara no Brasil, né? A gente até avaliou alguns números. Então, assim, ó, tem realmente esses grupos vêm e vêm com força, já tem vários estudos de grupos estudando a chegada aqui. O que acontece que é algo que as marcas talvez vão precisar adequar aqui no Brasil. Muitas marcas lá fora, assim como essas que você citou, eles têm o conceito de ter as flagships, né? Então, eles gostam de ter aquele universo da loja com uma infinidade de produtos.
E é uma coisa que eu defendo com eles, que o que faria mais sentido? Faria mais sentido trazer um portfólio customizado para o Brasil, reduzido, né? Realmente uma curadoria de produtos que fariam sentido para o consumidor brasileiro. Você testa o mercado em alguns players importantes aqui no Brasil, e aí depois eu acho que poderia ser mais prudente começar a abrir lojas aqui no Brasil. Então, alguns são muito enfáticos em não, a gente quer vir com a loja própria, só que a gente entra num desafio, por mais que são marcas super conhecidas lá fora, mesmo marcas como Amor e Pacific, poucas pessoas conhecem aqui. Claro, quem está ligado no universo K-Beauty conhece, sabe que é uma marca legal, tem várias outras, tem do Face Shop, tem Innisfree, tem várias outras marcas, mas que o consumidor médio brasileiro, que é o que vai dar o volume, desconhece totalmente. Então, assim, eu acredito que a relevância de lojas próprias seria um desafio, mas, assim, de alguma forma elas vêm. Eles já estão olhando o Brasil, né, com bons olhos, porque, assim, o que acontece? O mercado asiático, ele já tem, claro, o mercado, assim, chinês, o mercado asiático como um todo, ele é o principal mercado para a Coreia. Aí tem também Europa e Estados Unidos com muita força. Só que, assim, o Brasil, como está iniciando, o potencial de crescimento é muito mais alto. Então, assim, é uma forma deles também dependerem menos, né, desses mercados aí que já estão consolidados. Claro que são mercados que jamais eles vão deixar de lado, porque são mercados que consomem muito, mas eu acredito que aqui, ó, não só Brasil, mas América Latina, é a forma da Coreia se posicionar para o futuro. Sei lá, daqui a 10 anos a gente vai estar com os números, talvez não iguais aos Estados Unidos, parecidos, mas muito maior do que é hoje, porque a gente vê esse crescimento aí em 2 ou 3 anos. Eu senti na própria Dermal isso, né? Então, realmente, a gente teve um crescimento muito bom. Tá. E, Jean, comenta com a gente, por favor, sobre, sem fazer grandes investimentos, porque nós aqui temos, né, empreendedores, executivos de empresas, profissionais liberais, então, sem fazer grandes investimentos, né, de uma importadora da vida, quais preparativos que você acha que a gente poderia ir fazendo desde já para, de alguma maneira, a gente poder trabalhar com isso, né? Não somente, né, usar os serviços e produtos como consumidor, mas também como investidor, como, de alguma maneira, a gente trabalha com isso, né? Com pequeno investimento. Que tipo de cuidado você acha que a gente poderia tomar desde já? Olha, eu acredito assim que com pequeno ou grande investimento, o cuidado tem que ser o mesmo, né? Porque assim, como eu falei, é um tema muito delicado, principalmente do ponto de vista tributário, a questão de preços e números mesmo, né? Então, assim, às vezes o investidor, principalmente o investidor empreendedor, que é o meu caso, a gente viaja, se apaixona por uma marca e quer trazer a todo custo. E esquece das planilhas, né? Que deixa os números de lado e depois você fica com um produto emperrado aí que não vende. Infelizmente, eu acho que com pouco investimento é um pouco difícil trazer alguma marca. Por quê? Porque você vai precisar, primeiro, ter toda essa questão resolvida com a Anvisa, Receita Federal, Radar e tudo mais. Então, tudo isso já exige um investimento imobilizado para começar a operação. Aí você tem que lançar os produtos. Aí você tem que lançar os produtos e você tem que ter todo um plano de marketing, comunicação, abastecer as lojas. Então, assim, com pouco investimento, o que é assim, o menor investimento, o que eu veria essa forma? Importar com alguma empresa que já tem as licenças na Receita Federal e Anvisa para economizar nisso, mas com um contrato muito amarrado para também não deixar a marca na mão dessa empresa, tem que estar muito claro no contrato que a empresa está apenas prestando um serviço para trazer o produto para o Brasil, mas que a marca é sua, do seu CNPJ, então eu acredito que seria uma forma de economizar. A negociação com o fornecedor lá fora também, a gente sabe, né, que os coreanos eles são muito, assim, duros nas negociações. O que eu acho bom até do mercado coreano? Que dificilmente eles nos passam uma lista de preço com uma gordura para queimar. Então, assim, não é aquela negociação mais latina que você passa um preço e você tem um desconto para dar. Geralmente não, o preço é esse e vai ser esse. Então, eles são muito claros quanto a isso. Mas, assim, eu acredito que é legal, quando você vai negociar com o fornecedor, mostrar o potencial do mercado brasileiro
que o mercado no Brasil demanda muito investimento em termos de marketing, comunicação, e se de alguma forma ele pode ser parceiro, talvez dando um desconto na primeira importação para você ter um fôlego financeiro para investir em marketing, ou se ele vai bonificar alguma coisa de produto para você conseguir fazer algumas ações, né? Então, qualquer ajuda aí é bem-vinda. E assim, obviamente identificar produtos que sejam competitivos, porque você pega um produto FOB muito caro, ele chega aqui mais caro ainda, aí você paga todos os tributos, daí tem a sua margem, a margem do canal que vai revender, aí você pode inviabilizar a operação. Então, assim, muita atenção a números, sabe? Esse é o meu grande conselho. Aí depois você adequa a comunicação, marketing, mas o principal é saber quanto o produto vai custar, que é muito diferente, assim, eu trago um hidratante da Coreia, se eu estou falando de um hidratante de R$ 100, a demanda é uma. Se eu falo do mesmo hidratante custando R$ 500, a demanda é outra. Né? Então, é número mesmo. Tá ótimo. Vamos ver se o Daniel está aí, porque a gente tem 8 minutos agora, para ver se ele pode falar um pouquinho do próximo webinar, porque já que você tocou no assunto de como lidar com os empresários coreanos, né? O Daniel vai falar sobre como lidar com os empresários chineses, né, no mundo corporativo de negócios. Daniel, você consegue apertar o microfone e ver se você consegue falar com a gente? Que eu vi o Daniel na lista. Vamos ver se ele consegue. Oi, Su. Tudo bem, Daniel? Oi, Su. Bom dia. Bom dia, bom dia. Peraí, Tá. só um segundo aqui. Tá ótimo. Bom, Daniel, rapidamente, em 30 segundos, fala pra gente o que você vai falar semana que vem, tá? Alô? Sim, estamos ouvindo. Passa aqui, ó. Estamos ouvindo. Oi, Su. Vocês me ouvem? Sim, pode falar, dá para ouvir. Desculpa. Bom, parabéns, Jean, Su, aí, pela excelente palestra. Aprendi bastante. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então, só dando um pequeno preview do que a gente vai falar na semana que vem, vai ser principalmente a diplomacia corporativa no sentido de etiqueta chinesa. Então, todo mundo que deseja conhecer, que deseja saber mais de como é a cultura e de negócios, né, e a etiqueta de negócios, principalmente ao lidar com as empresas chinesas, né, seja para você buscar investimento, seja para você buscar um parceiro de negócios, trazer tecnologia, seja você para trazer produtos ou exportar produtos, você precisa saber da etiqueta de negócio. Então, semana que vem a gente vai ter esse bate-papo, né, e eu vou poder passar para vocês um pouco de como é a etiqueta de negócios para que, ao você tratar com as empresas, com os executivos chineses, você possa melhorar, né, e ter uma taxa de sucesso mais efetiva, o que é bom para todo mundo. Tá ótimo, Daniel. Obrigada, viu? Obrigada. A gente se vê semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Obrigado. Tá, então, Jean, temos aqui agora 5 minutos, então eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu vou pedir para você fazer as considerações finais. O que eu gostaria de ouvir de você? Jean, então, assim, não dá para fazer investimento pequeno, porque esse negócio de cosmético realmente demanda um investimento grande. É um investimento de risco. Desculpa, o que é que a gente precisa definir também o que é investimento pequeno e grande, né? Isso é muito relativo, né? Sim, com certeza, com certeza. E além disso, é um investimento de risco, né? Porque a gente está vivendo esse risco cambial agora, né? O dólar subindo. Mas ainda assim, você mesmo falou, existe uma demanda muito grande aqui do Brasil, né? Por consumo de, acho que mais do que roupa, né? Acho que é muita demanda por cosmético, né? É difícil comparar com moda, né? Claro que durante a pandemia a gente vê dados de mercado aí que acabou caindo o consumo de moda e tudo que trouxe mais essa questão de bem-estar, que entra cosméticos, assim, caiu, por exemplo, maquiagem, né? Porque as pessoas se maquiaram menos, mas cuidaram mais da pele. Então, óleos essenciais tiveram crescimento, tudo que falou com bem-estar. É claro que acredito que a demanda por moda vem, mas assim, cosmético é algo que, assim, eu seria leviano em dizer que é imune à crise, mas assim, em uma crise como
Covid, que a gente viu cosmético crescendo tanto, dá para se dizer que ele é um terreno um pouco mais seguro do ponto de vista da demanda. Tem esse cenário de dólar, mas assim, cenário de dólar é uma coisa que qualquer mercado que trabalha com comércio exterior, ele está suscetível. Então, assim, não é algo que a gente vai ignorar, muito pelo contrário, mas assim, você tem demanda. Aí é questão de adequar o produto certo, fazer a negociação correta e ver que produto vai custar. Talvez você não vai trazer um hidratante que vai ser vendido a R$ 500, mas talvez um que vai ser vendido a 80, R$ 100 tem mercado, né? Então é muita questão de adequar esse portfólio aí para fazer dar certo. Então, como eu falei, continua crescendo, nossos clientes continuam pedindo, internamente a gente está investindo em uma marca própria feita na Coreia, que vai levar para ser lançada em torno de 1 ano, porque esse é um processo mais demorado, né? Porque assim, como eu falei, a gente tropicaliza tudo, né? Então, assim, eu tenho esse conceito coreano, mas eu preciso reduzir a parte da cremosidade, da oleosidade, para esse perfil mais aqui da América Latina, né, até mesmo Estados Unidos, então algumas adequações precisam ser necessárias. Então essa questão de adaptação de fórmula e tudo mais é um processo que leva um tempo. Então a gente recebe as amostras aqui no Brasil, o nosso time de controle avalia tudo isso, testa em laboratório, vê se deu certo, então é um trabalho bem artesanal até ser lançado. Mas assim, mesmo com esse cenário de dólar, a gente continua investindo, continua importando muita máscara, continua vendendo muita máscara, então assim, eu vejo como muito promissor, desde que a marca seja muito adequada ao cenário, né, o cenário de consumo. Maravilha, Jean. Então, eu vou pedir para você agradecer a todos, né, pelo tempo das pessoas. E realmente, por trás do negócio, na verdade, assim, o resultado de todo esse trabalho que vocês estão fazendo faz com que a gente tenha acesso, né, a um portfólio diversificado de produtos de qualidade da Coreia. Então, tá certo ter esse boom de K-Beauty aqui no Brasil. Se tem gente precisando, é porque realmente tem gente que gostaria de ter acesso a produtos de qualidade. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho e, assim, no que as pessoas precisarem de apoio profissional, podemos contar com você. Então, aqui eu deixo 1 minuto para você agradecer as pessoas e contar para a gente como é que a gente pode ficar em contato com você no nível profissional. Perfeito. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que todo mundo tem agenda corrida. Felizmente, eu estou organizando esse webinar nas sextas-feiras, que eu acho que é um dia mais tranquilo para a maioria das pessoas. Mas, assim, eu tentei passar de uma forma muito rápida, né, todos os principais pilares aí que eu vejo para o sucesso de uma operação de beleza, que é uma operação complexa, mas é uma operação complexa, mas ela não é impossível, né? Então, aquilo que eu falei, muito investidor às vezes acaba desistindo porque não encontra, né, os parceiros certos para trazer. Então, assim, a gente está à disposição, principalmente na consultoria, para atender a demanda, né, entender também essa demanda de cada um. Tem mercado, né, é só questão de adequar realmente de uma forma profissional e fazer isso acontecer. Então, como a gente tem todos esses experts em cada área, né, para o sucesso da operação, a gente realmente consegue chegar em algo bacana. E também o que a gente coloca muito tempo é na questão de análise, estudo e planejamento. Então, assim, muitas vezes um investidor chega até a gente e não é a primeira ou segunda marca apresentada que ele fecha, né? Então, às vezes, demora um pouquinho esse estudo para chegar em algo mais bacana. Então, assim, a gente fica super à disposição. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse mercado aí que eu vivo no dia a dia, que é um mercado fascinante e é um mercado que continua em demanda, né? Então, friso que eu vejo muito potencial ainda. Maravilha, Jean. Então, queria te agradecer mais uma vez, tá, pelo seu tempo aí para compartilhar o seu conhecimento. E fiquei feliz, né, que existe uma oportunidade muito grande aí no mercado de cosmético do K-Beauty. E agradeço a todos também pelo tempo de vocês. Ótima sexta-feira para todos. E semana que vem a gente vai receber o Daniel Lau para entender essa questão da etiqueta cultural de negócios, né, com os chineses, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos e uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigada, Jean. Obrigada a todos. Tchau, tchau.